Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube e agora também pela Parabólica, canal aberto, sintonia 573, o BR8, canal aberto. Sempre pedindo para o nosso público, deixe o seu like, compartilhe as nossas edições, que são sempre de muito bom conteúdo. Deixem um like, e aqueles que não são inscritos no canal, inscrevam-se. Importante que vocês prestigiem o nosso canal, que está crescendo a cada dia e conseguindo manter esses bons conteúdos que nós entregamos a vocês semanalmente, muitas vezes até 2 vezes por semana. Hoje nós vamos falar de um tema que me agrada muito, e eu sei que agrada a muitos de vocês, sobre esporte. Eu amo esporte. Gosto de praticamente todos os esportes, especialmente de um que eu modestamente pratico, sou muito ruim, sou muito grosso, mas modestamente pratico, que é o tênis, né? E para falar sobre tênis hoje, sobre tênis no Brasil, sobre tênis no mundo, né? Sobre as funções do tênis, as funções sociais do tênis, né? Eu convidei o professor, o treinador Haroldo Sweat Júnior, que até recentemente vinha treinando profissionalmente o Gustavo Eide, que é ranqueado, né, da ATP. E muito obrigado, professor Haroldo, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Esse tema é um tema que me agrada muito, me encanta, porque eu acho o tênis um esporte fantástico. Eu acho o tênis, nós vamos falar muito sobre tênis hoje, mas eu acho o tênis um esporte fantástico, com muitas vantagens para a cabeça e para o corpo. Muitas vantagens. Eu quero que você se apresente, fale um pouco da sua carreira, né? Para a gente depois dar o pontapé inicial aí num bate-papo, numa troca de ideias. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Carlos. Pessoal, né, aproveitando aí, ajudar para dar um like aí e divulgar, é muito importante iniciativas, projetos como esse, né, falando e apresentando bons conteúdos e sim, a população, todo mundo, né? Claro. Então, o tênis entrou na minha vida muito cedo, né? Eu tinha 4 para 5 anos e fui apresentado nesse esporte por um amigo conhecido de família, e meu pai, ele sempre gostou do automobilismo, né? Então na época ele fazia rally de regularidade, né? E eu acabei indo pro tênis e comecei pequeno e tinha, né, no clube na cidade em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, né? Então a minha primeira professora, o nome chama Vera, que me deu os primeiros ensinamentos. Oi. Então começou aí toda a história, né? Então eu tô desde os meus 4 anos até hoje aqui né, nesse esporte que é um esporte que eu amo e acaba sendo um estilo de vida, né? Vamos dizer assim, né? Se incorporei um estilo de vida. E comecei a jogar cedo, mas eu comecei a competir tarde, né? Foi ficando tarde para competir. E na minha infância eu tinha problema com bronquite asmática, né? Então eu sei o que é isso, porque eu também tive bronquite, não é fácil. Ralei muito. E aí eu ia pro tênis, onde ficava na quadra de saia, tem pó, tem, né, aquela areia que vem, levanta, vento, e treinava. E claro, um pouquinho mais aí, com 7, 8 anos eu treinava, e eu não conseguia terminar o tempo, porque eu tinha as crises no meio da aula. Então, às vezes eu pagava naquela época era, né, não existia linguagem de treinamento, é mais aula, né? E eu pagava a aula e eu treinava, usava 15% do tempo, porque eu não conseguia, né? Mas né, foi uma injeção de motivação, né? E aí eu fui indo, eu gostei do esporte e comecei a jogar, a querer treinar, ia fim de semana, ia pro clube. Com 8, 9 anos ia pro clube sozinho, é uma cidade pequena, né? Pegava minha raquete, ia 10 anos e fui. Só que eu comecei a competir um pouco mais tarde, né? Então aí atrasou um pouquinho o processo, mas sempre foi muito... Sempre foi muito gostoso, assim, tudo que eu vivi do esporte. E aí teve uma boa fase, assim, que da minha adolescência, que eu acho importante falar, assim,
que eu com 12, 13 anos comecei a treinar mesmo. E na época, quando eu comecei a treinar, iniciou uma academia em Novo Hamburgo. Treinar para ser jogador profissional. Profissional. Né? A minha ideia, o sonho era ser profissional. E naquela época nem tinha tanto sobre a questão de... Se falava tanto de fazer faculdade nos Estados Unidos, como é hoje, tudo bem mais, né, divulgado, vamos dizer assim. E queria jogar tênis, né? E comecei a treinar na Academia Valau, que era uma academia nova, que tinha o método do Ivan Clay. Ivan Clay, que foi um grande tenista. Grande tenista brasileiro. Né? E ele tinha que coordenar esse projeto, não foi a sua carreira, trabalhando nessa academia que montou. Então ia treinar lá. E ia treinar, a mesma coisa, minha bronquite era algo ali. Eu ia fazer parte física, não conseguia, né? E ia tal. E teve 3 vezes que eu treinei até desmaiar, porque eu não dava o braço a torcer, né? Eu chegava lá, minha mãe, chegava em casa, na verdade assim, a academia era em Novo Hamburgo, e a cidade que eu morava era Campo Bom. Né? Cidades próximas, assim, como aqui e Sertãozinho. Né? Assim, no máximo de distância aí. Então eu saí de Campo Bom, ia para Sertãozinho, ia para Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. E naquela época não tinha celular, né? Não tinha celular, tava iniciando, né? Eu tinha aí uma época pré-tijolão, né? Pré-tijolão. Tava iniciando um processo de tijolão. Né? E minha mãe chegava em casa, eles ligavam para ela: seu filho passou mal, não tem que sair treinar mais. Minha mãe pegava o carro, coitado, voltava, e pegava, eu ia para o hospital, eu ia alguma coisa. E foram assim 2, 3 anos. Mas a resiliência ali foi. Manteve a resiliência. Ao final de 1 ano e 2 anos no máximo, eu já estava, né, eu já tinha um ótimo físico, já conseguia fazer coisas. E depois essa bronquite ela foi meio que sumindo aí ao longo do tempo, né? E aí eu tentei jogar um pouco de tênis profissional, alguns anos, e investi ali, 16, 17. Aí por umas questões familiares, mudou um pouco a rotina ali quando eu tinha 17, 18 anos. E aí eu parei de jogar, né? E aí acabou entrando depois ao outro lado, que veio o lado de ser professor. Né? Passou a se dedicar ao ensino, né? Ao ensino. Então, e acho que essa mudança para mim foi a principal, que eu acho que a minha vida é poder auxiliar as pessoas através do como tênis, professor, né? Quantos anos já de estrada, Ludo? Eu comecei com 19, eu estou com 46. Olha só. Né? Então, já são alguns bons anos aí. 18 e trabalhou com muitos treinadores aí, jogadores de nome, não é? Você me contava aí que trabalhou com o Carlos Alberto Grimair, não é isso? Isso, trabalhei. Eu montei. Dentre outros. Eu montei aí com 20 anos, 21 anos, conheci uma pessoa no Rio Grande do Sul, que virou meu sócio por 8, 9 anos. Nós montamos uma escola no Rio Grande do Sul chamada Slice Tennis, que foi uma escola muito legal. A gente trabalhava em 8 cidades e tinha 5, 6 clubes, tinha escolas. A gente montou um grupo muito grande, aí chegamos a ser mais de 600 alunos aí no projeto aí. Olha só. E aí eu comecei a trabalhar... Isso em Novo Hamburgo? Isso, a cidade era Sapiranga, Campo Bom, era Vale dos Sinos e Paranhana ali. Então era Campo Bom, Sapiranga, tinha Parobé, Taquara, Igrejinha, tinha essas cidades ali. Todas próximas umas das outras. Ali. Então essa era minha corrida diária, né? E aí depois eu montei um projeto com escolas, prefeitura, onde eu montei um projeto em Sapiranga, no município, onde eu levei tênis escolar dentro das escolas. Isso, eu quero falar mais sobre isso depois, porque esse é um tema que me encanta. 7 mil crianças jogando tênis. Na escola capacitei 200 professores, basicamente do município, nesse projeto. E aí depois meu sócio foi para outro lugar, e aí eu sempre tive o sonho de trabalhar com alto rendimento. Né, de poder treinar atletas com potencial para ser profissional e jogar o circuito. E jogar o circuito profissional mesmo. E o fez, né? E aí fomos trabalhando, né? E aí eu nesse período aí eu conheci o Kirmair, quando ele começou no projeto de capacitação, e eu fui desde 99, 2000, eu vinha para Serra Negra. E eu participava das clínicas, que eles sempre fazem os programas de clínicas, que é o pioneiro no Brasil, né? Dos programas de clínicas. Sim. Então via em janeiro e julho, passava 5 meses aqui.
E nesse período eu conheci uma pessoa, né, que sempre frequentava lá e é de Ribeirão Preto. E ele uma vez me chamou, tem o meu filho joga, tem um projeto e queria uma pessoa assim, né? Daí ele falou assim, você tá me ligando pra quê? Né? Daí ele, se você tiver interesse, vem, né? Daí no dia seguinte já fechamos e vim pra cá, vim pra Ribeirão. E aí comecei a trabalhar com esse jogador. Morei um ano aqui e depois fui pro Quirmair. E lá eu comecei o trabalho mesmo com viajar com jogadores, né? Profissionais aí, trabalho. Então foram 4 anos lá, onde eu trabalhei com vários jogadores. No Brasil fiz o trabalho de transição da Paula Gonçalves, que chegou a ser... baixou de 100 do mundo em duplas e foi 170 de simples. Teve outros jogadores também que eu trabalhei lá na época, fui no ranking 400, 300, né? Eu trabalhei com uma jogadora canadense, chama Catarina Shulaeva, que eu tive por 6 meses de trabalhar com ela, que chegou a 200, 180, 200 do mundo também. Entre os jogadores do Brasil que a gente formou o projeto, né? E depois aqui em Ribeirão a gente conseguiu, né? Teve nosso projeto, que é a minha empresa aqui, meu treinamento, o CFTRP, e a gente trabalha, né, formou aqui o Gustavo Eide, que hoje é uma grande promessa aí, com certeza é um menino novo e que está na posição de 250, eu acho que é 250. 250. E foi medalha de um ouro no Pan-Americano, agora de duplas, né, ao lado do Marcelo Demoliner, né? Então o Gustavo agora está treinando, encerramos a parceria com a minha academia, né, com o CFT, onde era eu, Haroldo e o meu sócio Gessner, que trabalhávamos com ele, né? E agora ele está numa outra academia no Rio de Janeiro, né? Está aí seguindo, acho que foram 7 anos e meio de projeto, foi muito bom. Então só para ilustrar aqui, o Haroldo, ele é o CEO, né, vamos assim dizer, além de treinador, o CEO do Centro de Formação de Tenistas, que funciona em Ribeirão Preto. Tem lá, salvo engano, 7 quadras de saibro, não é isso, Haroldo? Isso. E tem desde escolinha para crianças, né, a partir de 4, 5 anos, como a idade que você começou aí, né, até para esses atletas de ponta, né, atletas com potencial para chegar ao profissional. Haroldo, você, com essa experiência sua, né, acho que é importante a gente falar para o nosso público como é o dia a dia do jogador profissional, né? Porque é muito fácil. A gente olha, o sujeito ganhou lá R$1 milhão, né? Ganhou lá $900 mil naquele torneio e tal. Agora, o que o cara tem que fazer, né, para chegar lá e ganhar essa grana, né? Qual é o sacrifício que ele tem que se submeter? Porque não deve ser fácil, né? Não é, né? Muito tempo de treinamento e muita dedicação, não é isso? São muitos anos, né? Eu sempre falo assim, né? Que o que a gente vê na televisão é o glamour. É o glamour, né? O caminho, né? A estrada que você... O bastidor não vê, né? Não vê, né? Então, o que faz? Então, o tênis é um esporte individual, né? Então, ele é um esporte que eu tenho a certeza que ele traz ele é um esporte de motivação intrínseca. Você tem que ser muito bom, você tem que querer ser muito bom, né? Então você precisa ter um... E aí já entra um aspecto legal do tênis, né? Essa motivação intrínseca, não é? O que faz bem para a cabeça, não é? O que leva o indivíduo a ter um desafio, que é um esporte individual, né? Não depende de ninguém, depende dele, né? Depende dele, né? Então, assim, e nesse processo de formação, você perguntou, né, quanto tempo ser um glamour? Por exemplo, o Alcaraz, né, que aí é um menino que está jovem, né? E aí já tem 18, 19 anos, já está aí no seu, né, já chegou basicamente o número 1 do mundo, bateu, tá ali, mas eu acho que ainda o auge dele não é agora, vai chegar, vai ter mais maturidade dentro desse mesmo nível que ele se encontra, né? Mas ele começou muito cedo, né? Então são pelo menos 10, 11 anos de trabalho aí que você tem que fazer pelo menos para poder fazer isso, né? Então tem um processo de formação, onde tem o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento do jogo, né? Maturação física, deixar o jogador pronto para depois você ir conseguindo lapidar. E a parte mais complexa, né, é a parte mental, né? Que é a parte tática e mental. E aí tem que ter também um coach, né, um treinador
para desenvolver essa capacidade mental, né? Um cara com boa experiência, um cara que tenha, né, saiba lidar muito bem com algumas situações. E tem que entender, acho que o processo todo, né, Carlos, ele acaba sendo uma junção, é um tripé que a gente fala assim, né? Que é jogador, técnico e família, né? Esse triângulo, esse tripé tem que estar muito bem estabilizado, né? Porque é um esporte caro. Hoje assim, pelo que a gente faz, e o exemplo do que já foi usado com, né, o próprio Gustavo aí, estão falando de um esporte de investimento de 3 milhões e meio em 10 anos. 3 milhões e meio em 10 anos. 10 anos. Vejam só. É 350 mil reais por ano, dá mais ou menos 70 mil dólares. Isso envolvendo uma equipe, é isso? Tudo. Envolvendo uma equipe, treinamento. E qual a jornada diária de trabalho de um tenista profissional? Em média são 6 horas. 6 horas. 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Tem parte de quadra, tem a parte de prevenção, né? A parte física. Então a parte de quadra é que toma mais tempo, em média de 3 a 4 horas por dia, e o resto é a parte física. E aí vai dependendo muito da evolução, né? Claro que uma criança não tem esse volume, né? Esse volume aí, ele começa. Então uma criança, sei lá, iniciando com 5, 6 anos, ela vai fazer... O ideal seria que de 2 a 3 vezes por semana, 1 hora, né? Atividade. Com 8, 9, já pode treinar todo dia, 1 hora. Começa a se fazer uma base de uma preparação, um pouquinho de exercícios físicos específicos, a parte de coordenação... Não específico do treino, mas é de coordenação motora, gestos motores, né, que o esporte exige. Depois vai aumentando a carga. Então esse volume de 6 horas é a partir de 14 anos para 15 anos. Você falou de um investimento alto aí. Existe história de algum jogador ou jogadora de origem humilde que chegou a brilhar no profissional? Tem, no Brasil tem. Tivemos muitos casos, sim, já, né? Talvez o mais recente aí foi o brasileiro Júlio Silva, que chegou a 120, era um que não tinha, né? De origem humilde. Isso. O Rogério Dutra Silva também chegou a 60 acho 65, se não me engano, também o Rio Humilde. É que você falou num investimento tão alto que aí você tem que correr atrás de patrocinador, não é isso? Isso mesmo. Você corre atrás de patrocínio, mas essas coisas vão funcionando, né? Porque você acaba achando alguma coisa. Então, você acha alguém que, de repente, se o cara tem um perfil, ele tem possibilidade, você acha alguém que, de repente, dá o treino, faz uma troca, dá o treino, né? Como a gente aqui em Ribeirão, quando a gente começou o nosso projeto CFTRP, há 10 anos atrás, quando a gente foi montar a nossa academia, o menino veio dizendo que queria jogar tênis, né? Ele era boleiro, ele era, né, pegar a bola, ou não tinha. Esse é o caso do Gustavo? Não. Que hoje ainda joga, que é o caso do Laelson Rodrigues, né? Ele é de Ribeirão Preto, uma família mora no bairro Progresso, Jardim Progresso ali, tá? Lugar da periferia de Ribeirão, né? Isso. Então ele começou com a gente, isso no início do projeto, aí já estão 10 anos com a gente. Chegou e fomos conseguindo, né? E eu sempre fui o cara que promoveu, ajudei a bater na porta, pedir chapéu, fazer um bom jogador. O Léo chegou a ter ranking profissional, 1.200, né? Eu já estou agora, ele está na Tunísia jogando no torneio profissional, vai ficar lá por 10 semanas, está com 23, 24 anos. Então nós ajudamos uma pessoa no projeto aí a buscar. Aliás, tem um exemplo recente aí que eu li há poucas semanas a respeito, de uma jovem de 13 anos de idade, brasileira, de origem humilde, que está treinando nada mais, nada menos com o Patrick Mouratoglou, não é? Que um treinador consagrado, já treinou a Serena Williams, né? Recentemente treinava o Holger Rune, que já está entre os 10 do ranking mundial, e ao que consta ela conseguiu um patrocínio muito bom do John Paul Lehmann, que foi tenista, gosta de tênis, não é? E é um dos homens mais ricos do mundo, não é? Um dos homens mais ricos do mundo. E o Lehmann, ela caiu nas graças do Lehmann, o Lehmann está patrocinando. Parece-me também que o próprio Mouratoglou tem dado a contribuição dele para formar essa menina. E parece que ela veio voando baixo aí, né?
Chama Vitória Barros, né? Vitória Barros. Vitória Barros, né? Tem 13 anos. Esse ano ela começou no circuito ITF Júniors, que é o circuito juvenil, Júniors, né? O circuito Júnior é o circuito mundial, que é da ITF, que ele mais ou menos representa a estrutura do sistema profissional, certo? É um similar do que acontece ali. Então são torneios, tem níveis diferentes, mais forte, mais fraco, até os grandes lãs, né? E só que não tem premiação em dinheiro. E você pode jogar de 13 anos completos até 18. Depois de 18 você tem que jogar, você vira profissional, ou você vai, né? Ou parou de jogar, ou vai para um college, faculdade dos Estados Unidos, né? Sim. Alguma coisa assim. E ela jogou esse ano, começou, e ela teve acho que ela ganhou 3 ou 4 torneios seguidos. Ela jogou, sei lá, 5 torneios e perdeu 2 jogos só. Ele já tem encantado. Então, tá, assim, ela tem uma bolsa lá, um apoio lá do Instituto também do Muratoglu, alguma coisa lá também lá. Sim. Então, ela está muito bem, assim, tem uma grande carreira aí, se tudo corra bem e o processo flua naturalmente, né? Por ser um esporte caro, envolver muito investimento para aquele que deseja realmente ser profissional, a não ser que dê uma sorte como essa de ser patrocinado pelo João Paulo Lemann, né? Que, aliás, o João Paulo Lemann é sócio do Roger Federer nessa marca nova aí, a On Running, né? Isso, On né? Running, compraram em sociedade a On Running. Ele é do ramo, ele gosta de tênis, né? E essa menina caiu nas graças dele, coisa fantástica para ela, né? Vai ter toda a oportunidade do mundo aí de se desenvolver. Mas por conta dessa dificuldade financeira, inclusive, os países do terceiro mundo têm maior dificuldade na formação de tenistas, né? Isso me parece alguma coisa óbvia. E muito mais aqueles que ainda não tiveram grandes ídolos no país. O Brasil teve algumas fases boas na década de 60, 70, Maester Bueno, não é? Thomas Koch, que ganhou um Grand Slam de dupla, se não me engano, não é? A Maester ganhou 3 Grand Slams, né, de simples, se não me engano. Salvo engano. Simples eu não vou lembrar, mas o total eu acho que ela ganhou muito mais de 20, eu acho. Eu acho que de simples já tem 3. Então, mas uma fase em que você não tinha ainda muita comunicação, os meios de comunicação, você não conseguia assistir um jogo de tênis, né? É muito difícil. A gente começou a assistir jogos de tênis na TV a partir dos anos 80, não é? Eu me lembro que das Copas Davis com o Luiz Mata, não é? O Kirmair, né? Aí quando surgiu Gustavo Kirten nos anos 90, né? Se não me engano, na segunda metade dos anos 90, e depois na primeira metade dos anos 2000, o Gustavo Kirten, o Meligeni também, que fez uma carreira brilhante, e a partir daí parece que o tênis começou a surgir no Brasil. Não é? Começou a se despontar no Brasil, o interesse do brasileiro pelo tênis, pelo esporte tênis, começou a aparecer, apesar dessas dificuldades, inclusive financeiras, claro, não é? de se praticar o esporte, sobretudo com objetivos profissionais. Não é? Hoje a gente parece que vive um outro momento. O Guga, infelizmente, acabou cedo a carreira por problema de contusão, não conseguia mais continuar, teve problema no quadril, não é? Isso. E hoje parece que a gente volta a viver um momento bacana com a Bia Haddad, né? Sim. A Bia Haddad, que já é a 11ª do ranking de simples, e de duplas também. De duplas é a 24ª de duplas, né? E aparecem ainda algumas promessas, como o Thiago Wilde, que tem 23 anos e já é o 76 do ranking mundial, e com a comunicação. Então parece que o tênis está começando a dar uma respirada gostosa no Brasil, né, de chamar as pessoas para praticar, né? E isso é importante, na minha opinião, é muito importante até pela riqueza que o tênis tem, não é? Pela riqueza que é o esporte do tênis, que envolve disciplina, concentração, não é? Socialização, não é? Às vezes eu vejo tenista que veio do futebol, é um horror. O cara quer garfar, não quer, né?
catimbar e tal. É um esporte totalmente diferente, um esporte de gentileza, um esporte de lords, não é? Existem países no mundo, no terceiro mundo, que conseguiram superar essa barreira e formaram bons tenistas? Tem, sim, tem muitas histórias, né? Mas o Brasil sempre teve muito jogador, né? Acho que a questão é essa, nunca foi muito divulgado, né? Então todas as 10 gerações a gente teve bons jogadores aí, né? Antes, né, teve jogadores do Marcelo Bueno que começou, o próprio Jorge Paulo Lemann jogou muito bem tênis, né? Quem? Jorge Paulo Lemann jogou, né? Jogou muito bem tênis. Tem outros agora, alguns me falham assim o nome mais antigos. Aí depois Thomas Koch. Então sempre teve Edson Mandarino. Tem aqui Maír, Cássio Mota, Luiz Mata, depois Jaime Oncins. Luiz Mata ganhou diversos ATPs, né? Isso, foi 20. Não ganhou Grand Slam, mas ganhou diversos ATPs. Isso. Foi 29 do mundo, né? Sim. Aí Marco Cevar, que foi 30 do mundo. Jaime Oncins foi um pouquinho mais, Flávio Sarito. Todas as gerações, sempre teve, o Brasil sempre teve, né? Mas eu acho que é muito reflexo. Até eu estava vendo hoje uma pesquisa que foi uma pesquisa alguns anos atrás que o Brasil tinha 2 milhões e 200 mil praticantes de tênis. Olha isso. Estou falando de 1%. 1% da população brasileira. Isso. Você vai para a França, 85% da população joga tênis, tem acesso ao tênis. Você vai para a Espanha, 70% da população tem acesso ao tênis. Então são esportes assim, que tem muito mais volume porque é um esporte que as pessoas têm mais acesso. E no Brasil não tem muito acesso. Porque é um esporte. Eu diria que Espanha, Estados Unidos, França. É isso? Acho que são os 3 maiores ou não. Itália talvez também, né? Itália está num processo agora muito bom. Está muito bem. O Senior, não é? Que vem aí. Tem muita gente da Itália ganhou jogando. Esses dias atrás do Djokovic no ATP Finals, né? E aí o Guga foi nosso, né? O Guga foi a nossa grande... O símbolo brasileiro no tênis. Brasileiro, né? E ele veio numa época boa aí. E onde, né, partes do esporte, além, óbvio, dele, mas logo depois que o Senna saiu, o Guga era o cara do domingo, das conquistas de domingo. Por 3, 4 anos o Guga foi, né, ficou. E você falou de um tripé aí, né? Qual é o tripé mesmo? Técnico, família e jogador, né? O Guga parece que confirma completamente esse tripé que você mencionou aí, né? Porque o Guga ele era família, né? A mãe dele acompanhava o Guga em todos os torneios, né? Ele tinha um irmão com deficiência, que infelizmente faleceu, e tinha o Larry como se fosse o pai dele, né? Ele não tinha pai também, o pai morreu novo, né? E então ele tinha esse núcleo familiar que era a mãe, o irmão e o próprio Larry. Que era muito mais do que um treinador para ele, né? Então essa é uma combinação, né? Que não é tão fácil de achar toda essa, né, configurar esse tripé aí, esse tripé. Deixar ele equilibrado. E hoje o Brasil, né, depois do Guga, eu acho que ele aproveitou esse momento, né, que ficou a referência nacional. E o Brasil mudou o expoente, né? Mudou o expoente. Eu acho que a gente como o Brasil, assim, o país, acho que talvez não soubemos aproveitar todo esse potencial, mas o tênis ficou muito mais visto e até dentro do país é um esporte que o COB fez uma pesquisa por volta de 2010, ali era um esporte que estava entre os 5 e 6 mais praticados do país. Mais praticados. Então, assim, o que já é um avanço grande, né? Avanço, né? Comparando com o nosso futebol, sim, né? Com o nosso vôlei, que sempre foi muito forte, né? Vôlei, basquete, futebol, vôlei, basquete. Aí tem futebol de salão, que é muito... Futebol de salão também. Escolar e juvenil ele é muito forte, né? Tem natação, que sempre foi muito forte, né? O país nós temos algumas referências assim. E aí depois o tênis acabou vindo de novo, né? Ficou um tempo e veio o Tomás Bellucci, né? Que chegou a 21 do mundo, segundo melhor jogador do ranking masculino. Que parou recentemente. Né? Ficou alguns anos aí, muito bom. E agora temos a Bia, né? Que é... Assim, de expoente aí, já foi top 10, né? Conseguiu entrar. Foi top 10. E agora terminou basicamente 11 do mundo. Aí saiu por conta de uma contusão que ela teve, né? Não pôde disputar um torneio importante, que ela tinha muitas possibilidades de chegar lá no pódio, né?
Então o Brasil sempre teve, assim, né? Nunca foi eu acho que aí tem umas questões, né, do entendimento são culturais nossas, né? Que isso impacta também, né? E entender ainda que o tênis, né? Eu sou do tênis, então o tênis você vai puxar sempre a sardinha para o nosso lado, né? lado. Mas é um esporte individual que trabalha muito, você falou a questão é um esporte ético, né? É um esporte que faz então, o pessoal que joga futebol aí passa por uma triagem primeiro, viu? Dá uma lida sobre ética e tal, para não ficar, né? Eu joguei com muita gente aí que joga futebol, também joguei futebol, não é? Mas joguei com muita gente. Mas você não quer perder de jeito nenhum, não é? Vai naquela coisa da catimba. Parece futebol uruguaio, argentino, é só catimba, né? Então tem que aprender, viu? É um esporte ético. E a cultura, nossa cultura do tênis, ela acaba sendo, né? Ela não é tão forte como é o futebol, né? O nosso país é do futebol, né? Então o tênis, ele é um esporte elitista, onde ele por muito tempo ficou muito fechado dentro somente de clubes muito tradicionais, né? Hoje em dia já tem muito mais academias do Brasil, né? Mudou com o passar dos anos, né? Então é uma tendência que, como lá fora já os clubes tem a parte social, mas já não querem tanto alto rendimento, então tem muita academia de tênis, que é um processo que o Brasil está crescendo agora, né? Então, com isso amplia as possibilidades de mais pessoas terem acesso, porque senão você tem que ser sócio de um clube para poder entrar ali, isso acaba sendo restritivo, né? Acaba sendo restritivo. Às vezes fica muito mais caro do que frequentar uma academia, né? Exatamente, você vai lá, só faz a sua aula, ou joga, ou aluga uma quadra em grupo. Então você tem essas dinâmicas que hoje o esporte tem. E tem muito projeto social hoje no Brasil, sim, tem bons projetos, né? Que estão fazendo com que Isso é algo que me encanta, porque eu sempre preguei a inclusão social pela arte, pela cultura e pelo esporte. Eu acho que são 3 ferramentas de inclusão social fantásticas, não é? O menino que entra num projeto social desse, de aprender tênis, e vai gostar, com certeza vai gostar, só de pegar a raquetinha. Eu tenho um netinho que tem 5 anos de idade, começou agora a treinar. O dia que ele ganhou a raquetinha dele, ele dormiu com a raquetinha, né? Botou a raquetinha na cama e dormiu com a raquetinha. Então vai gostar, está gostando. E todos vão gostar. E aí você diz o seguinte, olha, vai treinar. Só que o boletim da escola tem que vir todo mês para cá para saber se tiver nota no vermelho aí, né? Na minha época a gente dizia do vermelho, que era de 0 a 10, abaixo de 5 era vermelho, né? Se tiver no vermelho, fica suspenso, né? Então isso é fantástico, isso ajuda o desenvolvimento, inclusive cognitivo. Por quê? Porque força o jovem, o garoto, o jovem, não é? A estudar também, né? A estudar. Então isso eu acho fantástico. Eu teria muita vontade de participar de um projeto dessa natureza, né? É algo que eu ainda penso, quem sabe no futuro me dedicar a um projeto dessa natureza, porque a infância, a juventude é sempre o futuro da nação, né? Com certeza. E para se construir uma boa nação, você tem que ter educação. Mas o que tênis tem a ver com educação? Tem tudo a ver, porque se você tem um projeto de inclusão social, não é? Você está caminhando junto com a educação, você está favorecendo a educação, não é isso? Né? Então isso é algo fantástico. Espero que os projetos sociais aí se espalhem pelo país a cada dia. Mas a gente estava falando da influência do cifrão, do dinheiro no tênis, né? A gente vê, por exemplo, um exemplo disso. Hoje está pobre, mas já foi rico. Foi a 5ª economia do mundo, a Argentina. A Argentina sempre revelou grandes tenistas, né? E na Argentina, você vai, por exemplo, a Buenos Aires, tem quadras públicas, né? Tem quadras em praças públicas, quadras de tênis, muitas quadras de tênis, nos canteiros de praças públicas, né? Então, é a cultura que foi gerada por um país que já foi pujante, sim, não é? E que até hoje forma bons tenistas, né? Por conta dessa cultura. Então, eu acho que esse talvez seja... o dinheiro, com certeza, ele sempre é um fator que faz, né? Ele pode ser limitante, mas ele não é, eu acho que... Não é impeditivo. Não é impeditivo, isso. Não é impeditivo. Porque a questão é a cultura, né?
Você pega a Argentina, já faz alguns anos que a Argentina não é um país tão pujante, né? Que está nesse processo Muitos aí, anos. que saiu, e as gerações que tem lá né, ficam fomentando o esporte, e todo ano surge alguém que da Argentina está saindo. E no Brasil a gente sempre espera, né? Eu acho que é uma questão até da cultura você fala que a gente tem a síndrome do esporte, um pouco do síndrome do Rubens Barrichello, né? Sim, chega bem atrasado. E foi um excelente piloto, mas como ele não foi um cara que, talvez com conquistas como Ayrton Senna, ou Nelson Piquet, Fittipaldi, é um cara que ficou, como eu posso dizer assim, ficou meio estigmatizado, né? Que é um cara que não foi bom, né? O cara foi uma referência, o cara tem número de GPs, vitórias e tudo mais, e o cara, então assim, a nossa cultura do esporte é que o cara que ou ele é ou ele não é. Né? Então a gente é muito, sim, ou é campeão ou ele não serve. Agora, um indicativo de que o Brasil progrediu muito, um dos indicativos que eu observo, até com relação à própria Argentina. O Brasil hoje tem um Master 500. Sim. O Rio Open. Argentina, Master 250. Quer dizer, o torneio num país que sempre foi uma referência boa no tênis, é um torneio que vale menos no ranking da ATP. O Brasil parece que deu que superou a Argentina nesse quesito. Sim. Não é verdade? Então, assim, conseguiu aproveitar. Essa é uma das conquistas que veio do Guga, né? Que antigo era o Brasil Open, que era na costa do Sauípe, né? Costa do Sauípe, foi no Transamérica Comandatuba também, uma época, não foi? Mas daí era outro torneio, né? Era outro. Que nessa época essa época mais onde tinha do Transamérica, aí tinha o circuito VAT 69, tinha não era da ATP. Era ATP, mas era outro formato. Tá? Disputava-se Copa Davis lá, coisa desse tipo. Isso, né? Mas desse nível que Costa do Sauípe, é verdade. Esses torneios já dessa linha que são... Já faz um ano que a ATP é 250, 500 mil, né? Que é esse segmento que a ATP criou. Então, o Brasil, até porque nós somos o maior país da América do Sul. Sim. Né? Então, a gente é uma potência aqui. Então, ainda bem que está aqui com a gente, né? Claro, ainda bem. Ainda bem que está aqui com a gente. Quem sabe em breve não tenhamos um Master 1000 aqui no Brasil também, né? Então, tem isso. E a gente, então, assim, voltando à questão do dinheiro, né? Que comentou, eu acho que é importante acreditar que eu acho que no Brasil que o segmento esportivo, a carreira esportiva, ela pode ser também evidenciada, né? E ainda aqui a gente fica muito esperando que, se o cara não vê que não vai dar, você não vai insistir. E o tempo de formar um jogador não é um tempo de 1, 2 anos, são muitos anos, né? E a Argentina faz muito bem isso, porque a Argentina tem os foras de série. Obviamente que todo lugar, como o Brasil também tem jogadores hoje, né? A gente tem o João Fonseca, que acabou o número 1 do mundo juvenil, ganhou o US Open, né? Júniors. Então esse é um menino que tem um grande potencial tenístico, assim como o Thiago Wilde também já ganhou, né? Então são meninos de referência. E muitas vezes esses caras também não chegam lá na frente, eles também não viram, né? Tem isso. E tem muita gente que fica no que talvez não era tão expoente no juvenil, e depende, mas fica e vai aos 26, 27 anos, acaba virando jogador e tem uma carreira tenística aí, que é o caso, né? Tem a Bia. A Bia tá achando o melhor auge dela quando? Aos 26, 20, perto dos 28. Que é a estatística que a própria ATP da WTA tem. Do período de formação de para se tornar um tenista completo. Que é o auge do jogador, não é aos 20. É que a gente vê um Alcaraz, quando vê um Alcaraz com 18 anos, achando que ele vai despontar, essa referência é aqui 18 anos. Só que não. A idade média dos jogadores top, você pegar lá, tem cara de 36, tem cara de 35, tem cara de Djokovic está com 40, tá faturando tudo até agora. Então assim, é mais longevo. Então a média, ela não é tão baixa. Então tem tempo. Só que esse tempo quantas pessoas vão querer ficar nesse esporte? Quantas pessoas vão querer ficar fazendo a mesma coisa para tentar dar certo? O funil é muito grande, né? Funil é muito grande. Funil é muito grande, quer dizer, não tem... Isso é para poucos. Tanto que a gente comumente vê aí um 120, 150 do mundo ganhar de um top 10. Você mostra que é um extraordinário profissional. Tá faltando alguma coisa para ele? Tá faltando alguma coisa, mas ele tá ali, é um grande profissional, não é? E a questão da resiliência, da dedicação.
Tem um tenista do qual eu gosto muito, que eu acho que ele tem uma técnica fantástica, mas eu observo que ele peca, pelo que eu já li a respeito dele, ele peca um pouco pela dedicação, que é o Kyrgios. Né? O Kyrgios tem uma técnica maravilhosa, fantástica, né? Mas tem altos e baixos. Né? Altos e baixos, ele é mais espetáculo né? Em quadra do que. Tem um outro também que faz aquelas dancinhas, quem que é? Que faz Aliassime? Não é Aliassime. Quem francês. O Pé? Que faz umas dancinhas na quadra. O Monfils. Gael Monfils. Gael Monfils. É outra figura também. Eu acho isso bacana. O que eu gosto muito de ver é o tenista jogar com alegria. Né? Eu não gosto muito de ver aquele tenista que joga com a cara fechada, com a cara amarrada. Parece que ele está fazendo um sacrifício, parece que aquilo está sendo um grande trabalho para ele. Né? Eu gosto de tenista que joga com alegria, né? Brincando. Como o Alcaraz já está fazendo. Já sabe fazer, né? Os caras são... eu acho que tem assim, que nem pelo Kyrgios, eu acho que esses vários lugares, Fábio Fonini, né? Sim. Então tem muitos atletas que são muito bons, mas eles têm um temperamento. E eu acho até mentalidade, sabe? Talvez a disposição deles talvez nunca foi o que um Federer, um Djokovic hoje faz, o Nadal, que de ser o melhor. Talvez eles se contentem com isso, né? E o Kyrgios é um cara mais extrovertido, sempre foi um cara né, que muito contestador em algumas situações, né? Mas joga um belíssimo tênis e entende que eu acho que aquilo tá bom para ele, vamos dizer assim. Não almejou, né, ir lá pro outro patamar, vamos dizer assim. Né? Então a gente tem que saber entender esse lado. E isso legal, acho que o legal do tênis, ele é um dos poucos esportes que ele aceita, acho que ele aceita muito, né? Ele aceita um cara baixinho como o Schwartzman, Diego Schwartzman, argentino, né? O Michael Chang, que foi um cara... Marcelo Rios, né? Que também era baixinho. Boa estatura. Ele aceita um cara muito alto, como o John Isner, Ivo Karlovic, já foram jogadores. O rei, aquele Opelka americano, né? Gigantes, sacam muito bem forte. Aceita os caras medianos, que jogam muito bem. Aceita os caras que gostam de ser estrela como o Gael Monfils, etc. Né? Então ele é um esporte que ele... Mas uma das coisas que exige do tênis... Um aspecto democrático. É democrático, mas é a parte o mental de aguentar a pressão do jogo, né? Porque você está ali sozinho, sim, dentro de uma quadra. Você não tem... Agora a ATP está mudando a questão do coaching, né? Que pode comunicar, mas não podia. Então você tem que virar sozinho no jogo, você tem que decidir sozinho. Já mudou isso? Está mudando. Começou agora uma regra de um coach, estão testando, né? Onde o jogador pode... Conversar ali e trocar uma ideia e falar com o técnico, mas é divertido. O Kyrgios, segundo conta, nem tem coach, né? Isso por tempo não tem. E assim como o Federer também ficou muitos anos. O Federer ficou também. E no auge da carreira dele sem treinador, e né? tem alguns paradoxos, né? Porque você vê o treinador do Djokovic. Ele era um desses temperamentais, né? Não sei se você se recorda dele jogando, né? Goran Ivanisevic. Ele era desses temperamentais, né? Que tinha altos e baixos, que também questionava muito, brigava. Né? E hoje é treinador do melhor tenista, né? em atividade no mundo, né? Que é o melhor, ele é o número 1 hoje, né? Número 1. O Novak Djokovic, que já está com 40 anos. 40 anos jogando o fino do tênis, coisa maravilhosa. Então você falou uma parte importante botando ali o assunto do social, né, da educação, do esporte, arte, né, e social, né, como mecanismo de inclusão social, né? Eu acho que isso é a grande diferença que tem nesses países, né, que é como, né, a Europa, outros países que a gente tem um valor maior dentro da formação, o esporte, né, a arte dentro, né? Sim. O Brasil não tem tanto conseguem bolsa de estudos. O Brasil não tem tanto isso dentro da nossa estrutura escolar. Um exemplo disso é os Estados Unidos, principalmente, né? Então, o jeito que é bom no esporte lá, ele vai conseguindo bolsa de estudo e apoio cada vez mais no esporte. E você é bom na escola também, mas se você é bom na escola e bom no esporte, você tem um plus, né? Tem um plus. Você é reconhecido muito mais por isso. Exatamente. Né? E nossa cultura não é assim. Né? Nossas escolas não têm esse valor
tanto é estrutural, né? Não dá essa oportunidade. Então as pessoas, quando vai para uma arte, é fora da escola. Né? Quando vai para o esporte, é fora da escola. Então não é dentro da nossa estrutura escolar. Nunca ligado ao ensino regular. Regular. Como acontece nos países dos Estados Unidos, né? Que tem já estudos já incorporado desde o seu, né, do elementary school lá dos Estados Unidos, desde o seu processo todo já tem. Então a gente acaba perdendo. E aí tem da cultura, né, que o esporte ele é ao lado, né? Não, ele é formação de pessoa, né? Ele forma. Sim. Ele dá valores, né? Que a gente pega um atleta, um menino, uma criança que vai lá com 10 anos vai treinar, né? Estamos agora passando por um super onda de calor aqui, né? Então acho que foi terça-feira, antes do feriado, aí 40 e poucos graus ali, as crianças treinando 2 da tarde. Você tem que estar ali se esforçando, tem que estar ali lutando por alguma coisa. Aí de repente ela treina, aí vai jogar um torneio, ela perde, daí ela volta semana seguinte e tem que superar a frustração de novo porque não conseguiu se dar bem, e no jogo tá ali, não vai bem, tem que resolver o seu problema. Ninguém pode ir lá resolver o problema para ela, né? Então ela tem que discutir com uma marca de bola, se a marca foi ou não boa, chamar o árbitro, ir lá, se organizar, tô perdendo, como eu faço para voltar e vencer meu adversário? Se eu tô ganhando, como eu consigo manter minha estabilidade e manter meu jogo de uma forma equilibrada e ir até o final? Então essas decisões estão ali. Então se você, que é o que a gente fala, que eu falo assim, que eu descobri que eu não nasci para ser jogador, eu nasci para ser treinador, né? Que é você usar essas ferramentas para se desenvolver a pessoa, né? É ela que vai buscar o sonho dela através de todas essas possibilidades que o esporte ou que o jogo proporciona, né? Porque você joga, o teu adversário não tem dó de você, né? Ele tá ali para competir, né, uma competição para vencer, né? Então ele vai fazer aquilo que precisa fazer para você vencer. Se você não conseguir, não adianta você reclamar, não adianta você achar um culpado. Você tem que se acertar. Você tem que se acertar. Acertar a sua cabeça, né? Exatamente. Ou seja, desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal. E esse é o grande funil, né? Porque muita gente tem muita habilidade, né? A gente olha muito a parte técnica do gesto motor, joga bonito, né, etc. Mas o que vai te levar não é essa habilidade. Não é só isso, né? Não, se você olhar na televisão, tem um monte de cara aí que, se você vai pensar, que técnica que pega hoje o Medvedev. Medvedev não é uma técnica tão bonita, e o cara tá ali, já foi número 1, tá brigando ali na ponta. Então, quer dizer, mas o cara tem um poder mental de jogo, né, absurdo. Então, a técnica é meio estranha, não é a melhor, né? Tem padrões. Eu me lembro de um jogador americano, você falou do Medvedev, tinha um jogador americano também que acho que chegou a ser número 1 do mundo, o Jim Courier. Sim, Jim Courier. E também tinha uma técnica, ele era jogador de beisebol e ele transportava a técnica do beisebol pro tênis, né? Isso mesmo. Aquela coisa maluca. Backhand, parecia um taco de beisebol. Parecia um taco de beisebol, né? Isso mesmo. Então ele aceita essas questões, né? Um jogador não tecnicamente tão bom, mas que você tem um espírito e saber lidar com a pressão no jogo. E você não fugir da batalha ali. Por isso é que muita gente diz, o tênis é um esporte talvez mais do que 50% mental, não é? E menos técnica. Não que não deva ter técnica, né? Mas para se formar um tenista vitorioso, né? O mental é muito preponderante aí, né? Assim, porque chega uma hora que tecnicamente faz diferença. Por quê? Uma boa técnica permite que você faça menos esforço. Então você gasta menos energia para jogar. Então você otimiza toda a parte do seu corpo, uma boa biomecânica. Então você consegue aumentar a potência da sua bola, aumentar a precisão, sem que você desgaste a estrutura do seu corpo de uma maneira, né, não organizada, vamos dizer assim, né? Uma cadeia mecânica ali. Então a técnica é importante. Todo mundo chega uma hora que joga bem tênis. E que vai diferenciar é a carreira. Ok, o que eu quero ser da minha vida? Que eu falei de um Fonini e de um Kyrgios. Nem o Djokovic, tá claro que o que ele quer é entrar pra história e quebrar todos os recordes possíveis e marcar o nome dele da história, que alguém um dia vai bater. Né? Alguém um dia vai bater. Ele está deixando isso claro, né? Ele está deixando claro. A persistência dele com a... E o cara nessa idade, treinando o que ele treina, com esse envolvimento. Com a grana que ele tem na conta bancária. Nadal querendo voltar a jogar. Que ano que vem falou que vai voltar a jogar e se sente capaz de jogar. Por que esse cara vai jogar tênis? O cara não sei mais jogar tênis.
Então esses caras têm uma ambição. Quer marcar o nome na história. Quer marcar o nome na história. Essa ambição é muito, para mim, é uma referência daquilo que você quer. Não, eu quero ser o melhor na minha atividade. Eu quero ser melhor naquilo que eu faço, eu vou ser. Eu vou trabalhar para isso, né? Então eu acho que esse é o diferencial do esporte. Do isso tênis. É bonito, né? Que desafio bacana, né? E você proporcionar isso para um adolescente, uma criança, na formação dele. Esse cara, eu estava comentando isso, né? Ontem a gente fez uma reunião com os pais, né, da escolinha, explicando, né, que você pega a criança e ela trabalha ali dos 6, 7 até os 16 anos, são 10 anos, para ver se, vamos jogar tênis. Tem que passar por tudo isso aqui, são 10 anos, dos 6 aos 16. Eu não tenho nem noção do que eles estão fazendo ali, muitas vezes. Eles gostam do esporte, estão brincando, só que eles começam a pegar o gosto, né? Se eles ficarem 10 anos com a gente, treinando, competindo, jogando, não importa o nível que cada um, porque cada um vai ter o seu nível, cada um vai ter a sua aspiração, né? Que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas se eles ficarem ali competindo, treinando, perde, volta, vai fazer aula, enfrenta calor, aí fim de semana que podia passar não vai pro torneio desafiar. Esse cara, se aos 17 anos ele para de jogar tênis e quiser fazer a faculdade, ele vai estar acostumado, ele vai estar muito bem com qualquer coisa. Porque ele passou por um processo de frustrações, eu achei que ia ganhar e perdi, eu tinha o jogo na mão, perdi. E hoje essa questão da frustração, eu acho que é importantíssimo, porque os pais criam os filhos de modo a não permitir que eles tenham frustrações, né? Eu observo muito isso. A gente vive uma geração de pais hoje de superproteção. Isso não é bom. Porque o mundo não é só maravilha, não é? Você vai ter frustrações, você vai ter tristezas, vai ter angústias, não é? E o tênis é uma escola para isso, né? É uma escola. E assim, e nessa questão de outra que é importante do tênis, ele gera independência. Ele faz a pessoa, né, a motivação interna dele querer ser melhor, a independência. Eu quero fazer as coisas, né? Eu quero jogar tênis. Então os pais perguntam, mas meu filho quer jogar. Ele decide que quer jogar. Ele decide, não somos nós. A gente está aqui como, né, no tripé, né, o tripé todo mundo é importante. Também a importante como pai é apoiar no momento de baixa, porque todo atleta tem, né, sempre tem um momento de baixa, né, que vai estar ali de repente ou não está tão bem ou não está vencendo muito. Então ele tem que saber suportar esse momento, que não é só alegria, né? Então o esporte ele oscila. Altos e baixos. Altos e baixos. Como a gente vê na televisão, né, mesmo o Djokovic, ele está na fase grande, mas ele não ganhou todos os anos todos os jogos. Tem momentos que estava em baixa, volta, outro ganha mais, ganha menos, né? Claro que ele é fora da curva, né? Muito fora da curva, na verdade. Mas o normal é esse. Então, a base do técnico, ele dá o suporte. Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te ajudar, eu vou te dizer. Só que eu não vou, né? A gente, como técnico, não vai passar a mão na cabeça, né? Tem a hora de passar a mão, mas na hora do vamos ver, se todos sabem, e vamos lutar, porque dentro da quadra é a criança, é o jogador que vai lutar. Não somos nós. Você vai sofrer ali, né? É você que vai ali, né? Que é muito que os espanhóis gostam de falar muito, né? Sofrer para ganhar, né? Sim. No pain, no gain, né? Como falam os americanos, né? Mas é o sofrer ali dentro, porque você está sozinho, você tem que lidar. Então você pega uma criança 7, 8 anos jogando torneio, que a gente faz torneios de formação para iniciação, né? Aí pega uma criança ali jogando e ela começa a não lidar com isso. E aí tem a reação dos, né, de fora da quadra dos pais, que leva uma bola e bota a mão na cabeça, ou gesticula, e ela tem que lidar com aquilo. E de repente ela começa a chorar no meio do jogo, né? Porque alguns choram e não lidam. Então ela tem que se resolver. Não adianta você entrar lá na quadra ou achar alguma coisa que aconteceu no jogo como uma desculpa para aquele momento. Ela tem que buscar o caminho, né? Tem que buscar o caminho. Então, o esporte mostra isso desde cedo, né? Que é hoje talvez uma das grandes dificuldades aí que a gente vem enfrentando no mundo moderno, né? A agilidade, a facilidade, tudo muito rápido, né? Que a parte de internet, a parte de telefone, tudo digital hoje proporciona comunicação. E ali não, para jogar bem tênis demora muito tempo para você jogar bem tênis. Tem que ter paciência, resiliência. Tem que saber boa formação. Passar pelas fases, vão ter muitos problemas, né? Vão ter muitas situações, porque a gente fala assim, você não tem como prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Tem como prever daqui a 10 anos? É possível prever? Não é que eu falo assim, o que vai acontecer lá? Não sabe se vai jogar tênis, não sei se ele vai estar lá, não tem como prever que tudo vai acontecer tão bem, que vai ter o dinheiro para vai estar tudo maravilhosamente bem, que a economia do país e o mundo vai estar tudo certo. Tem um monte de fatores, né, que aproveitam.
Outra coisa que eu acho que o esporte traz também é olhar pro momento, agora. A gente vive muito agora, né? Não se lamenta pelo que aconteceu, nem olha muito lá na frente. E é aí que é o jogar tênis, né? Você joga, que chama de jogar ponto a ponto. Então a gente vive o momento esquece o ponto presente. anterior, joga esse ponto. Né? E que acontece muito, né? Tô ganhando o jogo 5-0, nossa, vou sacar, faço 6-0, já ganhei o primeiro set, e quando vê o jogo, o cara buscou 5-5. E aí porque você pensou macro, que a gente fala, né? Você não pensou micro. Então eu vivo o meu momento. Agora, esse ponto que importa. Você entrou no já ganhou. Isso. No macro. E nem achar que você tá fora, porque o cara também pode achar e você tá ali. Então, saber entender, saber conseguir dentro do jogo, você não se... Porque acontece muito na frustração, é você achar se, né, mesmo assim, você acaba sofrendo junto e te dizendo, eu não sou capaz, eu não consigo, e fica ali, porque as coisas podem mudar. E por isso que a gente vê um jogo, o cara ganha 7-6, aí perde 6-0, né? Não é aquela coisa sempre, né? O cara ganhou, o jogo ganha fácil, né? O jogo ele muda. Até eu assisti hoje no Finals o Djokovic com o Hurkacz, né? Aí tava ganhando o Hurkacz, tava indo bem, tava 6-5, o Djokovic sacou o primeiro set em 5-6, aí ele fez 6-6, Djokovic, ganhou o game de 0, fez 40, fez de 0 e ganhou o tie-break de 0. Olha isso. Não, foi 7-1, mas fez 6-0. Aí o Hurkacz fez 1 ponto, fez 10 pontos seguidos. No outro jogo, começou mal o Hurkacz, aí o Hurkacz foi lá, vence o segundo set 6-4. E o terceiro foi 6-1 Djokovic. Então, assim, é um jogo que varia muito o momento, porque é bom aproveitar o momento, é saber que agora de repente eu não estou tão bem, mas o outro cara está melhor. E você vai criando nessa perspectiva, né? E entender esse jogo é importante, né? E uma coisa que eu gosto muito, assim, Carlos, né, que a gente usa do jogo, que é o ciclo do jogador, né? Que é como se fosse 2 bolas assim, né? Então, são círculos, na verdade. Aí em cima é o positivo, aqui é o negativo e aqui seria o mais ou menos, né? Então, tem jogador A e jogador B. Então, nós dois vamos passar por esse momento. Então, o que acontece no jogo? Tem uma hora que eu tô jogando bem, depois eu tô jogando não tão bem, depois eu jogo mal, depois eu jogo mais ou menos e volto a jogar bem. Esse é o ciclo que você faz. E o seu adversário também passa pelo mesmo ciclo, certo? Só que qual que é no jogo? É a combinação quando isso acontece. Você consegue jogar bem o jogo inteiro 100%? Não. Você vai jogar mal, horrivelmente, o jogo inteiro 100%? Também é muito difícil, certo? Mas o jogo ele oscila. Então, o momento do jogo é quando o jogador entende que ele está jogando bem, e quando esse que estou jogando bem, e eu não fico, e eu percebo, eu sei subir meu nível, que ele é mais mental, não é técnico, é mental, de entender, e eu não oscilo. Porque a hora que começa a aparecer um 3-0, 4-1, é quando o jogador começa a ir para a parte jogando mal. Só que ele não fica o tempo todo, ele vai e volta. Só que aí quando ele está jogando mal, eu tenho que estar jogando bem. Aproveitar o momento. E quando eu chego num momento mal, que eu tô ruim do jogo, eu tenho que sair daqui rápido. Esse é o segredo, e não ficar. Aí por isso você vê um 6-0. É quando eu tenho um encontro de um cara jogando bem com um cara no momento jogando mal. E aí o cara não soube sair daquela circunstância, né? Do buraco ali. Então essa organização do estilo de jogador mental, de entender que eu domino, que eu sei o que estou fazendo, de viver o momento presente, ele é determinante no jogo. Haroldo, olha, que conversa deliciosa, cara. Eu convidei o Haroldo para a gente falar sobre tênis brasileiro, não é? Para ele falar um pouco da carreira dele, mas ele acabou dando uma aula de tênis aqui sem raquete. Não é? Ele nos deu uma aula de tênis aqui, uma verdadeira aula, uma aula magna aqui de tênis, não é? De tênis no aspecto mental, no aspecto emocional, sem raquete aqui em cima, tá? Não tem raquete aqui, né? Então, Haroldo, olha, eu quero te agradecer muito, cara, pela sua disponibilidade e disposição de ter vindo conversar conosco aqui. Eu espero que você volte outras vezes e eu quero que você dê um recado final para aquela câmera ali, ó, do Centro de Formação. Convide o pessoal para conhecer o Centro de Formação e depois dessa aula aqui, ó, vai fazer fila lá, cara. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade e a gente criou, né, aqui em Ribeirão, é um centro de treinamento, é o CFTRP. Então
Então, nosso foco é formar atletas, formar jogadores. Por mais que a gente saiba, né, que eu sempre falo que eu sei que a maioria não vai, 99% não vai ser profissional, mas a gente quer utilizar o esporte para formar como pessoas, formar como jogador e a partir daí criar o projeto. Então, quem quiser conhecer, trabalhamos a partir de crianças, 3, 4 anos já tem, até profissional. Quem quiser conhecer, por favor, vai ser muito bem-vindo no CFTRP. E eu que agradeço. Muito bem, obrigado pela atenção, pela possibilidade de falar um pouco de tênis. Obrigado eu. Isso aqui vai ser um sucesso, essa edição aqui, viu? Vai ser um sucesso. Eu vou até a hora que a gente encerrar aqui pedir pro nosso assistente, o Rafa, assistente técnico aqui, para fazer uma prévia aqui com a gente para jogar nas redes sociais. Viu, Rafa? Depois você passa por aqui para fazer uma prévia aqui. Eu tenho certeza que essa edição vai ser concorrida, porque nós tivemos aqui uma verdadeira aula de tênis, né, com o professor Haroldo. Eu, particularmente, estou saindo daqui gratificado, né, aprendi muito nessa nossa conversa aqui, não sei quanto tempo deu, mas certamente mais de 30, 40 minutos, né, e muito obrigado, espero que você volte aqui em outras ocasiões. Público, acompanha aí, deixe seu like, compartilhe com os amigos, vamos jogar tênis. Até a próxima!